todos aí. Vamos para a dúvida de ontem. Ver se vai gravar assim, se não cair. Não cair, tá bom. Então vamos lá, gente. Qual o resistor que está com defeito? Todo mundo aí já achou que é o R1 mesmo, né? Mas como é que a gente chega nesse defeito aí? Então, filha, a forma mais fácil de achar o defeito é pelas quedas de tensões. Você falou que assim que o Fabrício comentou, abriu mais a visão, não é isso? Então, realmente, para você ter a visão da onde está com defeito, é só na queda da tensão. Por quê? E você acaba resolvendo ali rápido. O esquema que está ali tudo na mão certinho, bonitinho. Tem como mostrar todas as linhas para vocês, vocês vão resolver rápido. O ruim é quando você não tem mesmo o esquema, não tem nada, não sabe nem quem está na sequência ali da linha. Mas, aos poucos, vocês vão se adaptando e verificando as linhas ali, como é que se comporta, quem está na frente, quem está ali para trás ali, como que se comporta as linhas, né? Mas aqui, o que a gente vai visualizar? Você não pode visualizar, por enquanto, a resistência. Você visualiza a queda da tensão. Então você vai vir aqui, ó, você vai analisar, sem buscar a corrente, sem buscar nada. Ah, daí para mim acertar isso aí eu tenho que saber qual é a corrente. Não precisa. Não precisa saber qual é a corrente. Porque até mesmo vocês vão tentar colocar a corrente do que vocês estão vendo pela resistência, né? Porque vocês vão estar vendo aqui, ó, 150, 250 com 50. Vai estar aqui, ó, 300, 450 ohms. E a nossa tensão de entrada é 4 volts. Né? E a gente sabe que para buscar a corrente é igual à divisão da tensão pela resistência. Aí vocês vão colocar uma corrente errada, se baseando pelos valores de resistência aqui, né? Vai entrar uma corrente errada. O que você vai fazer? Estamos com uma entrada de 4 volts. E no nosso TP1 aqui tem 3.2 volts. Qual é a queda que está dando aqui, gente? 0.8, correto. 0.8. Agora, do TP1 sobre o R2, chegando ao TP2, qual é a minha queda que eu tenho aqui, senhores? 2 volts, correto? 2 volts. E do TP2 para o nosso aterramento, qual é a queda? 1.2 volts, correto? Vocês vão conseguir agora enxergar de uma forma bem fácil, bem prática, o defeito, por modo comparativo, principalmente se tiver 3 resistores que nem está aqui. Só pelo modo comparativo. Exemplo, vamos lá. A gente sabe muito bem da regra do defeito. Qual é a regra do defeito do resistor? Ele abre, ele altera, correto? E quando ele altera para mais, né? Então, beleza. Eu tenho aqui, na minha primeira queda de tensão, 0,8. Ele é um valor mais baixo sendo comparado aos demais, correto? Então vamos nos basear por ele. Temos aqui por sobre R2 uma queda de 2 volts. Se a gente for comparar, vamos comparar primeiro aqui a tensão. 2 volts é quantas vezes 0,8? 2,5, um exemplo. Por que 2? 2 vezes é 16, correto? 2 vezes dá 16, 1,6, né? E a metade de 8 é 4. Então dá 2 vezes e meia, correto? Então aqui, se a gente comparar, a gente tem, ó, 1x, né? Uma equivalência aqui, e aqui em 2 volts tem 2 equivalências e meia. Comparando, 2 equivalências e meia.
comparando ao 0,8. Agora, esse 0,2 aqui, ele é quantas vezes o 0,8? 1,2, ele é quantas vezes o 0,8? 1,5. Não. Vamos lá. Não. Se fosse 3, se ele fosse 4. 3 vezes 4, 12. Aqui, ó, 1,2. Vamos lá. Uma vez vai dar 0,8. A metade, 2 vezes, vai dar 1,6. Né? Então, ultrapassou. A metade de 0,8 é 4. Se eu tenho 0,8 mais 4, 1,2. Então, eu tenho aqui, ó, uma equivalência e meia. Comparando esse aqui ao primeiro, que é o valor mais baixo. E comparando esse aqui ao primeiro, que é o valor mais baixo. Beleza. Agora, a gente vai visualizar aqui se os valores de resistores também estão equiparados ao valor do resultado também. Vamos lá. Se eu tenho aqui uma equivalência que corresponde a 0,8 de queda de tensão, e esse aqui eu tenho 2 vezes e meia o valor dessa queda de tensão, eu teria que ter então de queda de tensão por sobre R2, 2 vezes e meia esse 0,8. Para ele estar correto, para tanto o R1 e o R2 estarem perfeitos, tá? Então eu tenho 2 vezes e meia. Esse aqui, 0,8 mais 0,8, 1,6. Meia é quanto? 0,4. Então ele vai dar 2 volts aqui em cima, correto? Aqui está ok. Mas a gente vem aqui no valor ôhmico dele e a gente vai verificar, ó, 250 ohms. Ele é 2 vezes e meia 50 ohms? Não é. Ele é 5 vezes 200. Ele é 5 vezes os 50 ohms. Correto? 250 é 5 vezes. Então, a gente vai começar a imaginar a seguinte questão. Se esse aqui nos deu 0,8 e esse aqui é 5 vezes maior, pelo valor real dele, ele tinha que ter uma queda de tensão 5 vezes 8, 40. Ele teria que ter uma queda de tensão de 4 volts, sendo que ele não tem 4 volts, ele tem menos. Ele só tem 2 volts de queda de tensão. O que vai ocorrer aqui? A gente vai, pela regra do defeito, a gente vai imaginar, abriu, não abriu, alterou. Agora, R2 alterou para menos? Olha a regra. Não. R2 não alterou para menos. Né? Ele teria que ter uma queda de 4 volts equiparado a esse aqui de cima. Sendo que não, sendo que ele só tem uma queda de 2 volts. Então a gente já passa a desconfiar do R1. Agora a gente vai equiparar também o R3 ao R1. Correto? Vamos lá. Sabemos que 0,8 corresponde a uma equivalência de R1. Enquanto o R3, ele corresponde a 1 vez e meia, né? 1 vez e meia ao valor de R1. Se ele está valendo 1 vez e meia, e a gente tem uma queda de 1,2 aqui em cima dele aqui, aí agora a gente vai trazer para dentro das resistências. 50 ohms. E aqui 150. Quantas vezes o R3 ele é o valor de R1? 3 vezes. Já não é 1,5. Correto? E outra coisa, se a queda é 1,2, se ele é 3 vezes mais, olhando para o resistor, ele tinha que ser 3 vezes 8, 16. 1,6 volts de queda de tensão. Né? Não, 3 vezes 8, 24. Desculpa, gente. 3 vezes 6. 3 vezes 8, 24. Ele tinha que ser 2,4 volts de queda de tensão por sobre R3.
Correto? E não é o que está acontecendo. Aí agora a gente começa a imaginar o seguinte: R3, pela regra do defeito, ele diminuiu a sua resistência? Não. Então a gente já passa a desconfiar novamente do R1. Correto? Então, a gente, comparando R2 e R3 agora, entre eles dois, vamos fazer essa comparação também. Para a gente ter certeza se o R3 e o R2, eles estão bem equiparados. Tá? Vamos lá. Temos 150 ohms. 1.2 volts de queda de tensão por sobre R3. R2 tem 250 ohms. Ele tem 2 volts de queda de tensão por sobre R2. Agora, 150. 250, quantas vezes é em cima de R3? Ele vai ser uma e vai sobrar 100, correto? Dos 100 para chegar a 150, ele é mais ou menos aí, ó. Mas, deixa eu ver. Vai sobrar 100 e não chega a ser 50, senão seria 75. Aí seria uma vez e meia, se fosse 75, sobra mais 25. 1.75, mais ou menos, a média. Ele seria, esse aqui, o R2, seria 1.75, equivalência acima de R3. Agora, se a gente olhar os valores, ó, 1.75. Agora, olha os valores aqui também. 1.2 volts. Para chegar a 2 volts, vamos ver. Se fosse duas vezes, seria 2.4. Passou um pouquinho. Se fosse uma vez e meia, seria 1.2 mais 0.6. Meia daqui. Então, seria 1.8, correto? Já está perto do 1.75 que eu propus aqui entre eles, ó. Então, 1.8 mais 75 mais 25% desse valor aqui seria 0.6 mais 30. 1.8 deu 2.10. Então chegou bem pertinho do valor. Então esses dois valores aqui estão correspondendo aqui, batendo perfeitamente um pertinho do outro. Apesar de eu estar fazendo o cálculo aqui sem calculadora, mas se a gente for fazendo a calculadora, vai bater bem correto aqui esses valores aqui correspondentes aqui em cima, tanto de R2 para R3, tá bom? Agora daí, por que que eu sei que o R1 está com defeito? E para quanto que ele foi? Vamos ver para quanto que ele foi o defeito? Vamos lá. Aqui, se a gente fez o cálculo aqui de 2 vezes e meia e ele está com uma vez aqui a 0.8, a gente vai começar a imaginar a seguinte questão aqui. Tá, ó. Vamos apagar ele é 50 ohms. Vamos apagar ele exatamente para a gente começar a pensar e refletir qual o valor de resistência que está ali. Se é ele que está com defeito, agora a gente vai achar qual é a resistência qual resistência que ele alterou. Agora a gente tem que começar a refletir dessa forma. Não que seja necessário vocês estarem perdendo esse tempo lá na bancada. Descobriu que está com defeito, tira e bota outro. Acabou. Aqui, durante a aula, a gente só vai praticar para entender o porquê e para quanto que ele foi. Se temos aqui 2 vezes e meia, 2 volts, ainda correspondendo 2 vezes e meia aquele valor ali, a gente deve imaginar o seguinte: se ele é 2 vezes e meia, a nossa resistência também tem que ser equiparada 2 vezes e meia à resistência que está aqui, ó. Ó. A resistência que está aqui dentro. Se ele é 2 vezes e meia, ele vai ser 250. Para ser 2 vezes e meia alguém, vamos dizer, 50 não é.
Ele 250, ele é 5 vezes 50. Se ele fosse 200 aqui dentro, 2 vezes meia, 200, seria 400, 500. Já não é. Então aqui, ó, vamos dizer que seja 100 aqui dentro. 100. 100 mais 100, 200. Meia de 100 é quanto? 50. Então, a minha resistência aqui dentro de R1 é 100 ohms. A minha resistência dentro de R1 é 100 ohms. Eu dei, por quê? Vamos chegar lá agora a um resultado final. Se eu tenho uma equivalência a 100 ohms, 100, uma equivalência, eu tenho aqui a 250 ohms, 2,5 equivalência, e aqui eu tenho 150 ohms a uma equivalência e meia. Vamos ver qual é o resultado de equivalência. Uma mais 2,5, 3,5, mais 1,5, 4, 5 equivalência. 5. Aqui a gente já tem como descobrir qual é a corrente. Por quê? Aqui a gente já tem, ó, 100 ohms, mais 250, 350, mais 150, 500 ohms. Temos aqui um total de 500 ohms de resistência. R é Q, resistência equivalente desse circuito. Isso aqui é importante aqui vocês saberem, para você saber qual é a corrente que está passando ali, tá? Quando a gente entrar com um paralelo, após essa aula, a gente vai entrar com um paralelo. E ele vai modificar um pouco essa parte aí, desse resultado. Vamos lá. Agora sim, eu consigo saber qual é a corrente que está no circuito. Igual eu falei ontem, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Me perguntaram ontem qual era a corrente do circuito para poder responder. A gente fez aqui sem saber qual era a corrente, correto? Fizemos, achamos o defeito, que é o R1, ele é de 50 ohms e estava se comportando como 100 ohms. E a gente descobriu sem saber quem é a corrente. Agora sim a gente vai saber quem é a corrente. Temos 500 ohms de resistência. A nossa tensão é 4 volts. A nossa resistência, 500 ohms. Quem é a nossa corrente? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então vai ser corrente é igual a 4 volts dividido por 500. Ó, daí, qual é a forma mais fácil para eu achar o resultado? A gente vai colocar o zero e o zero aqui, a vírgula e mais um zero, 400, e aqui, ó, 500. Um zero, eu esqueci de botar o zero aqui, mais um zero e mais um zero, que 400 não dá para ir para cima de 500. Agora virou 4.000, correto? Virou 4.000. Agora dá para dividir 4.000 por 500. 400 não dava. Para a gente descobrir então, 5 vezes 500 vai dar 2.500. 6 vezes 500 vai dar 3.000, né? 7 vezes 500, 3.500. 8 vezes 500, 4.000. Então a minha corrente é 0,008 miliampere. Tá? Botei até hora aqui. Miliampere. Essa foi a hora que o Júlio acordou. Essa foi a hora. Então, a gente não precisaria exatamente da corrente para poder descobrir qual era o defeito sobre R1. Tá, gente? A gente só deu essa volta toda somente para exemplificar do resultado final, os valores de equivalência, mas
Você pegou uma situação de defeito, um banco de resistores desse aqui, opa, ali está muito alterado. Ali não era para ter uma queda de 0,8, era para ter uma queda menor. Equiparando ele aos demais, esse aqui era para roubar muito mais, porque ele é tantas vezes maior do que aquele lá pela resistência. Aqui é 5 vezes maior do que 50. Pô, então você já percebe de cara de que tem um defeito ali. De cara. Tá? Então, senhores, vamos partir aí. Vamos partir para... Pode anotar aí. Obrigado a todos aí, 20 minutos. Como é que tá o curso aí, gente? Top, show de bola. Isso aí.